Até porque a gente vai falar de um assunto importante. Estava conversando com a doutora antes do programa começar e tem toda a relação com o papo que a gente vai falar e colocar daqui a pouquinho. Quantas são as mulheres, gente, que depois de uma certa fase, depois de terem tido filhos ou um filho, acabam se anulando e esquecendo da vida de mulher? Né? Acabam se esquecendo da vida sexual, dessa qualidade de vida tão importante que a gente precisa. Então a gente vai entender hoje um pouquinho da relação, inclusive de tudo isso com o ciclo menstrual. Quem vai falar agora, mais uma vez, recebo com o maior carinho a ginecologista e obstetra, doutora Flávia Fairbanks. Adoro o seu sobrenome. Beijo agora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer sempre recebê-la. Prazer é meu. Doutora Flávia, que é uma simpatia e olha, é um assunto delicado, polêmico, atual. Sim. E que envolve a maioria das mulheres. Isso eu acho que muita gente vai se identificar. O que você tem notado, até pra gente começar, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do ciclo menstrual, mas o que você tem notado no seu consultório, doutora? O que tem acontecido e quais são essas queixas das mulheres? A gente percebe que cada vez é mais comum as mulheres chegarem ao consultório com a queixa de não tenho mais desejo sexual. O que está acontecendo comigo, que nada de importante mudou na minha vida, mas eu não tenho mais vontade nenhuma de ter relação. Olha só, isso então tem sido frequente. Super frequente. E em que faixa etária das mulheres você tem notado até esse aumento? Então, na verdade, a gente espera, isso é considerado mais ou menos normal, junto com as alterações hormonais, por exemplo, da menopausa. Tá. Agora, o que a gente tem ficado mais preocupado é que mulheres jovens, com ciclos menstruais normais, vem aumentando cada vez mais essa queixa. Então, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está errada. A gente vai colocar uma imagem daqui a pouquinho do ciclo menstrual. A doutora vai explicar por que esse ciclo tem relação com tudo isso e o que está acontecendo que a gente pode colocar aí como culpado para essas mulheres, tantas mulheres, estarem se anulando de uma fase tão importante da vida. E a gente ia retomar, então, para falar do ciclo menstrual. Vamos colocar então essa imagem, quando tiver ok, Nininha vai me avisar, a gente vai colocar então, para vocês entenderem. Por que o ciclo menstrual então é tão importante? Ele interfere também nesse mecanismo até de apetite sexual, doutora? Exatamente. Como dá para ver ali no gráfico, com uma certa riqueza de detalhes, mas é uma coisa que dá para a gente explicar, os hormônios mudam muito durante o ciclo menstrual. E existe uma fase, que é aquela fase onde tem um pico ali no meinho da parte de cima, que é uma fase que está coincidindo com a ovulação. E a gente chama período pré-ovulatório. O que a natureza quer nesse momento? Quer mais é que a mulher tenha uma sexualidade absolutamente favorável para que haja uma concepção, ou seja, que haja uma relação e que isso dê um fruto de um bebê no futuro. Consequentemente, esse é o melhor período da sexualidade, entre aspas, do ciclo menstrual. Porque nessa fase, junto com esses hormônios que propiciam a ovulação, existe uma liberação alta de testosterona, que sem dúvida nenhuma é o melhor hormônio para fazer a libido da mulher funcionar. Olha que legal! Então tem relação, que a testosterona é um hormônio masculino, mas que as mulheres também têm. Também tem. Tem que ter uma quantidade mínima, que é ela que vai favorecer também esse momento. Então, o que tem acontecido que mesmo nesse período ovulatório, que é o período que nós estamos aí mais favoráveis, né? As mulheres estão esquecendo e perdendo esse apetite sexual? Na verdade, tudo leva a crer que o estresse é o maior vilão da atualidade. Por quê? Quando a mulher fica estressada, a suprarrenal, que é uma glândula que a gente tem perto dos rins, libera uma grande quantidade de corticoide. E o corticoide no cérebro bloqueia um pouco a função dessa testosterona. Então, aquela fase toda que teria sido propiciada para ter a relação e para que aquilo funcionasse adequadamente, pode ser inibida pelo estresse. E isso é muito complicado. Então é o estresse que tem... Olha, gente, eu não sabia que tinha um poder assim tão grande de influenciar. Exatamente. Produção hormonal. Exato. Ele libera um hormônio que briga com a testosterona. Então a mulher realmente perde um pouco aquela facilidade que a natureza já deu para esse período. Inclusive, falam, você pode dizer se é verdade, que nesse período ovulatório a mulher fica mais bonita. O cabelo, a pele, enfim, tudo. Não, sim, a gente tem uma reação física. As pupilas brilham mais, é uma coisa muito bonita, porque na verdade a natureza quer que a mulher se sinta atraída e seja atraente para o seu parceiro. Então tudo conspira a favor. Existe uma outra fase do ciclo, que é a fase bem
pré-menstrual, e algumas mulheres podem perceber isso. A gente tem imagem também? É bem lá no finalzinho, se a gente for ver aquele gráfico. Nininha vai me falando e a gente já coloca. Que mostra que aí é uma outra fase completamente diferente. Isso, porque algumas pessoas podem se identificar com essa ideia. Falar, nossa, mas é engraçado que eu tenho mais vontade de ter relação bem perto da menstruação. É interessante porque é mais um momento... É um gráfico, né? Exato. É isso aí, um gráfico. É mais um momento lá no final do ciclo menstrual, onde daí existe um processo inverso. A testosterona funciona ainda num nível basal, mas como os estrógenos e a progesterona caem bastante justamente para facilitar a menstruação, então, paralelamente, sobra um pouquinho mais de testosterona. Então, a libido pode voltar um pouquinho a mais também. Entendi. Então também pode ser uma fase bacana. Exatamente. Tem mulheres que falam assim, eu sei que vou menstruar porque começa a chegar lá naqueles dias, parece que vai passando a TPM e eu começo a voltar a ter vontade de ter relação. É batata. No dia seguinte eu tô menstruada. Entendi. É incrível. Agora, doutora, aí a gente tem essa imagem. Essa daí, na verdade, é uma imagem que mostra como é que o útero se comporta ao longo do ciclo menstrual e na fase de baixo a gente tem a produção hormonal. Então, aí a produção hormonal, o vermelho e o azul o azul é o estrogênio, o vermelho é a progesterona, e a gente repara que lá no finalzinho os dois estão caindo, e aí existe esse terceiro hormônio que fica numa concentração um pouquinho mais alta, que para algumas mulheres mais sensíveis pode ser suficiente para estimular a libido de novo. Quando a gente coloca aí na nossa vida o anticoncepcional, a tal da pílula, e mexe um pouquinho com essa concentração de hormônios. Exato. E aí, o que acontece? Então, tudo vai depender da resposta individual. Então, a gente vai perceber que tem mulheres que não acontece nada, porque de alguma maneira o organismo dela é mais resistente à oscilação hormonal, e tem outras que são muito sensíveis, que qualquer coisa pode interferir. O mecanismo básico da pílula anticoncepcional é nivelar aqueles hormônios de uma maneira contínua. E para algumas mulheres isso não é legal, porque elas precisam justamente daqueles picos para funcionarem mais adequadamente. Entendi. Então, normalmente isso não é visto na primeira ou segunda cartela, é depois de um tempo de uso, tempo que varia de 6 meses, 1 ano, até vários anos. E a paciente fala, no começo eu não percebia nada e agora eu percebo que perdi a vontade. Nesse momento, é o papel do ginecologista questionar se não pode estar havendo uma interferência da pílula. Perfeito. E a gente daí tem que resolver. E, nesse caso, a gente sabe que a pílula enfim, é um recurso, mas existem outros recursos para aquela mulher que não quer engravidar. Esses outros recursos, de repente, podem ajudar nesse momento. Sim, a gente pode, num primeiro momento, por exemplo, tirar a pílula por via oral e ainda dar um método hormonal, que é um método seguro, mas por uma via não oral. Então, existe a injeção, existe o anel vaginal, existem uma série de possibilidades que podem ser discutidas. Agora, tem a paciente que é sensível a qualquer tipo de hormônio. Para essa paciente, a escolha deve ser daí um método não hormonal. Por exemplo, o DIU, ou só a camisinha, ou um diafragma, alguma coisa assim. Porque aí não vai ter essa liberação de hormônio e ela não vai perder esses picos naturais. Que podem ser muito importantes para ela. Olha, gente, como é importante conversar com um médico, porque isso é uma coisa que não pode ter vergonha de falar, tem que ser discutido, faz parte, né, da qualidade de vida. Aliás, te pergunto isso, doutora, você como ginecologista, para as mulheres, como é que é considerado isso, até nessa área médica? As mulheres que têm uma vida ativa de relação sexual, isso se transfere para uma série de outras coisas, né? Do nosso organismo e da nossa vida. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, é uma definição da Organização Mundial de Saúde, que a saúde sexual é um dos 4 pilares da saúde do indivíduo. Então, não adianta estar com a saúde física inteira, a saúde mental inteira. Se a saúde sexual não estiver em ordem, ele vai estar sendo considerado não saudável. Então, ele precisa buscar ajuda. Isso é absolutamente recomendado. E com a orientação dos médicos, é claro que esse problema vai ser, enfim, pelo menos vocês vão chegar num acordo para tentar solucionar. Existem vários métodos, como a gente falou. Mas existe um outro problema também, que muitas mulheres se queixam, e que pode ter essa relação hormonal, vamos descobrir agora com a doutora, que é o fato de se sentirem secas, das mulheres terem aí a sensação de estarem secas e isso também agravar
essa falta de apetite sexual. O que acontece nesse caso? Exato. Primeira coisa é identificar se essa secura é relacionada com algum problema vaginal mesmo, por exemplo, um corrimento, alguma coisa que não foi identificada e tratada, ou eventualmente a gente chama de dificuldade na excitação. A mulher até tem vontade, mas como as relações anteriores foram muito desagradáveis, aquilo levou a um mecanismo de bloqueio cerebral e dali para frente ela não consegue ter a resposta física adequada. Então, nesse caso, a psicoterapia sexual, que é um passo a passo bem certinho que é dado pelos médicos especializados, pode reverter o quadro. Olha que interessante. É bem bacana. Então, a gente acha que às vezes tem uma relação que seria fisiológica e, na verdade, acaba, enfim... É um breque cerebral. E aí pode impedir que essa lubrificação natural aconteça. Exatamente. Nossa, eu não sabia disso, muito legal. Agora, tem um outro caso, a menopausa. A menopausa também, a gente sabe que essa mudança hormonal é muito rápida e ela vem muito intensa, né, para as mulheres. Nesse caso, o apetite sexual também acaba sendo comprometido. Sim, na verdade, assim, essa é a única fase que a gente sabidamente vai ter uma deficiência hormonal profunda, tanto dos hormônios femininos quanto dos masculinos. E aí, se essa parte sexual estiver profundamente afetada, é papel do ginecologista que estiver assistindo a mulher fazer essas dosagens, identificar a disfunção sexual que foi causada pela menopausa e discutir com ela a reposição desses hormônios, que pode restaurar daí a saúde sexual e também a qualidade de vida, claro. E hoje a gente sabe que a reposição hormonal é super segura. Sim. Né? Tem aí alguns segmentos dessa reposição, enfim, a gente já falou aqui no programa uma vez e tem que conversar com o médico também. Claro, né? cada paciente é uma, mas assim, tem saída para todo mundo. Bom, não posso deixar de perguntar, porque eu sei que já chegaram perguntinhas aqui que tem relação com isso, da gravidez. A gravidez é um período também, é um momento único e que muitas mulheres contam que tem um aumento do apetite sexual, que é uma fase, inclusive, que para muitas é tão diferente do outro momento não estar grávida, e quando chega a gravidez e que os maridos, enfim, ficam super felizes, porque as mulheres têm aí mais vontade de ter relação sexual. Isso é verdade? Para algumas mulheres é verdade, porque justamente, como a gente conversou, como o cérebro das pessoas responde diferente, então para as mulheres que estão recebendo aquela montanha de hormônios vindo da placenta, às vezes esse hormônio nessa grande quantidade funciona como aqueles picos do ciclo menstrual, e aquilo ativa a libido de uma maneira diferente. Mas em contrapartida, as gestantes que falarem, puxa, isso não aconteceu comigo, muito pelo contrário, eu perdi totalmente a vontade, aí também não tem nenhum problema, porque o cérebro está recebendo uma quantidade além da conta de hormônio e ele não sabe metabolizar aquilo adequadamente. Fora questões psicológicas relacionadas a um medo que a gente até entende durante a gravidez, algumas pacientes têm medo de exercer a sexualidade, isso tem que ser discutido com o obstetra também. Porque o bebezinho está crescendo aquela sensação de, eu posso causar um mal ao bebê. E na verdade, doutora, é muito importante a relação na gravidez, não é? Com certeza. Na verdade, assim, em todos os momentos, primeiro aquilo aproxima o casal, ele faz com que o pai entre na jogada num papel de pai, né? Porque senão começa a ser o marido excluído, vira mãe e bebê e não tem lá o marido na história. E também, lá na frente, sabidamente, a gente, por exemplo, o paciente que está no 9º mês de gravidez, ter relação faz até entrar em trabalho de parto. Então, é bacana. Olha, então no final da gravidez, vocês ainda orientam para que tenham... Aquelas que estão, assim, empacadas, que falam, não nasce, não nasce, não nasce. Olha, aí é uma saída natural. Olha que legal. Uma vez a gente falou sobre isso aqui no programa, eu não me lembro, acho que foi com o doutor Domingos, e a gente comentou esse lance né, daquilo que é produzido durante a relação sexual, que aquilo vai para a criança de uma maneira benéfica. Sim, sim. Né? A mãe se sentindo bem, ela passa emoções e hormônios positivos para o bebê. Então, isso é bem bacana. E o papel do por que entra em trabalho de parto, eventualmente, é porque o esperma muda o pH vaginal e faz com que o útero comece a ter contração. Então, é super interessante. É um mecanismo da natureza. A natureza não sabe que a gente tem coisas artificiais para fazer, né? Então, ela tentou bolar até isso para funcionar perfeito. Gente, olha que vocês sabiam disso? Fantástico, né? Tá vendo? Então pode, inclusive, acelerar esse momento do parto. Não, claro, que também não é para todas. Não, Eu, por exemplo, não entrei em trabalho de parto. Não entrei. Não nascia.
digamos que tentamos de tudo. Exato. E não entrei em trabalho de parto. E aí, claro, chegaram as 40 semanas e eu optei por marcar e deu tudo certo. Mas para muitas mulheres eu já ouvi casos que realmente funciona. Dia seguinte, ou a bolsa rompe, Exatamente. alguma coisa acontece e a mulher tem que correr para a maternidade. Agora, um outro momento importante que eu acho que também cabe para muitas mulheres e muitas que estão assistindo o programa, que eu recebo mensagens de vocês todos os dias, são aquelas que acabaram de ter um nenê. Aí, doutora, nesse momento é uma transformação, porque aqueles hormônios que estavam durante a gravidez não estão mais, porque Exato. o nenê nasceu. E aí? Então, esse, na verdade, é um momento super delicado, porque tem várias coisas envolvidas, não só essa parte hormonal, como a parte psicológica da mulher que se torna mãe. E aquele papel da maternidade tem um peso para cada uma delas diferente. É verdade. Então, por exemplo, logicamente, nos primeiros dias pós-parto, existe a história da tal da quarentena, isso ainda é válido, existe aquele sangramento todo do pós-parto, a gente pede para a paciente não ter relação. Tá. O hormônio que faz com que o leite seja produzido, a prolactina, ele inibe a sexualidade. Por quê? Porque a natureza não quer que ela engravide de novo. Caso ela engravide naquele momento, vai secar o leite. Como é que vai amamentar aquele bebê? Entendi. Então, a própria natureza, que foi tão benéfica antes, vai jogar contra e vai falar... Segura um pouco, agora não é hora de engravidar de novo. Então, ela vai conspirar contra a sexualidade. Entendi. Isso nos primeiros meses. Tá. E depois, mais pra frente, a coisa vai se acertando. A gente dá um prazo para as pacientes não ficarem preocupadas. Assim, em torno de 6 meses a 1 ano, isso vai depender da mulher, ela tem que ter voltado a se sentir mais ou menos parecida como ela estava antes de engravidar. Caso essa sensação de não quero mais, não tenho vontade de tudo persista por mais de 1 ano, definitivamente precisa procurar ajuda. Porque tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa. Agora, é tão engraçado pelo seguinte, eu não sei se é o caso de vocês, meninos, que não respeitaram as esposas, vocês respeitaram, né? Porque o Luciano Lucas, 4 filhos, Luciano Lucas, aquele ali, olha, menino, moleque, 4 filhos. Mas assim, é importante esse respeito também do parceiro, né, doutor? Porque, sim, às vezes os homens, você vai mostrar ele, Carica, olha ele, dá um sorrisinho, olha lá a cara dele, 4 filhos, olha que beleza, é um fofo. E, ó, trabalha pra caramba pra manter a criançada, né? Parabéns, Luciano Lucas. Porque o que acontece? Muitos casamentos acabam aí. Sim. Porque os parceiros não entendem porque a mulher não quer mais ter relação sexual. E é uma coisa... Gente, é hormonal. Como você falou, a prolactina é um hormônio fortíssimo. Vocês imaginam, né? A gente tem que pensar assim, para produzir leite, tem que ser uma coisa muito intensa. Exatamente. E é isso que inibe, então. E os maridos, na verdade, assim, né? Por isso que o jogo tem que começar a incluir a figura do pai no pré-natal. Porque depois ele vai participar desse momento de mudança familiar de uma maneira melhor. Tá. Senão ele vai se sentir excluído do processo e aí realmente o relacionamento pode ficar abalado. Tá vendo, gente? Então tem que entender, por isso que a gente faz essas pautas aqui. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que assiste e fala, isso acontece, tô lembrando e tal. Calma, para tudo isso tem jeito, tem que procurar ajuda médica. Mas eu vou fazer uma perguntinha da Lu, a Lu Pestilli, querida, que sempre manda perguntas muito legais. Ela contou que aconteceu o seguinte, que há uns 10 anos ela fez um tratamento com antidepressivo. E a libido, né? Diminuiu. Tem relação, então? Super. Na verdade, o que... Todos esses hormônios, eles vêm da parte do cérebro e aí vão interferir no eixo e ter a resposta sexual. Os antidepressivos atrapalham profundamente a oscilação desses hormônios no cérebro. Não são todas as classes, mas grande parte deles. Olha. Então, se a paciente está tentando buscar ajuda para uma depressão, percebe que tudo melhorou, mas a sexualidade piorou, precisa discutir com o psiquiatra a troca do tipo de antidepressivo, que existem uns que não interferem na sexualidade. Olha que importante. Bom, e claro que isso eu acho que é um dos fatores que pode melhorar muito esse lance dessa condição de estar com depressão, voltar a ter uma vida sexual, né, que seja bacana. A Sara, um beijo pra você. Ela diz o seguinte, a cunhada tá mandando perguntinha sobre o fluxo menstrual depois da gravidez. Porque muitas mulheres ficam esperando descer a menstruação e pode demorar, né? Sim, na verdade, assim, a tal da prolactina que a gente comentou agora, ela também tem o papel, ela bloqueia a sexualidade e ela bloqueia o ciclo menstrual inteiro. Então, enquanto o bebê estiver amamentado exclusivamente no peito, aquele bebê que mama de 3 em 3 horas de dia e de noite, provavelmente essa mulher não vai menstruar. E isso vai depender do tempo em que ela levar essa situação. Então,
O mais comum, na verdade, é que os primeiros 6 meses a paciente não menstrue. Tá. E isso não tem perigo nenhum. Mas não quer dizer que ela não possa ovular. De jeito nenhum. Pode ser que esteja ovulando. Quem não tem uma história de uma pessoa que falou que tinha um bebê de 3 meses em casa e já apareceu grávida? Diretora, me conta uma coisa. A diretora se identificando, nem tanto 3. Com quanto tempo estava a Larissa quando você engravidou? Quanto? 6. Diretora já tá desse tamanho do Vitor e Larissa tá com o tamanho do João, né? Que a gente teve junto um aninho. Então, é aquela história, tô amamentando, mas posso ovular. Exatamente. Depois de 60 dias do parto, mais ou menos, a ovulação volta. Como a menstruação ainda não voltou, ela nem se preocupa. Ela fala, acho que ainda não tá nada funcionando. Não, é uma pegadinha da natureza. E aí a aparece grávida. Já tá funcionando. Não, e ela acabou de contar que ela amamentou até 7 meses, porque ela ainda não tinha descoberto que ela já estava grávida do Vitor. Gente, isso acontece e por isso que a gente coloca aqui. Então, se você não quer engravidar, converse sempre e tenha orientação médica para tomar aí os devidos cuidados. Chegou uma perguntinha da Raquel. Um beijo pra você, Raquel. Ela tá perguntando, na verdade, fazendo uma pergunta pessoal, me perguntando como foi quando eu engravidei. Eu não me incomodo de falar essas coisas, eu conto numa boa, perguntando se demorou. Não foi muito rápido, não. Eu parei de tomar a pílula, eu fiquei 1 ano sem a pílula. Não tentando, mas 1 ano sem a proteção. E depois de 1 ano que eu estava já sem a pílula, que eu engravidei. Então, assim, aliás, aproveito para te perguntar, porque todo mundo pergunta quando a gente tem esses assuntos aqui no programa ligados à gravidez. A pílula, em algumas pessoas, pode fazer com que demore mais para engravidar ou não tem relação? Parou de tomar... acabou o estímulo. Ela é um método de retorno imediato à fertilidade. Tá. Então, se não houver nenhuma outra questão envolvida, no mês seguinte que você não está tomando pílula, você está fértil tanto quanto se nunca tivesse tomado. Entendi. Então, aí, na verdade, entra no caso de 20% de fertilidade por mês na mulher. Então, a longo prazo, você pode realmente levar 12 meses, mesmo que nenhuma questão esteja acontecendo, para engravidar sem ter nenhum problema. Até quanto tempo, doutora? A Luzia já me dando tchau. Gente, esse assunto é bom demais, a gente não se cansa, né? É um negócio de louco. Até quanto tempo essa pessoa pode tentar normal, né? De maneira, enfim, sem procurar ajuda, para engravidar, passando esse tempo ideal é procurar uma ajuda médica? É 1 ano. 1 ano é um tempo. 1 ano de tentativa, assim. Tá. A estatística mostra que em 1 ano, os casais que não têm problema engravidam. Tá. Aqueles que não engravidaram em 1 ano já estão necessitando fazer algum tipo de exame. E a gente tentando então, seguindo aí, como a gente explicou, o ciclo quando tá ovulando, para que o resultado seja positivo. Obrigada mais uma vez. Ai, que gostoso. Prazer conversar com você. Manda um beijo à sua filha, coisa mais linda. Obrigada, Ela tá bem? Tá ótima. Te ajudando nas palestras. Super, Ai, tá que sempre legal. envolvida. Muito bacana. A doutora Flávia, muita coincidência, é amiga da doutora Ana Lúcia, que é minha médica. E a Lilzinha, foi super coincidência quando a Lilzinha trouxe a doutora Flávia aqui pela primeira vez, mas eu já a conhecia porque eu participava aí desses encontros para aprender mais e é muito bacana. Por isso, gente, procure sempre ajuda médica, porque o resultado é fantástico quando a gente tem aí por trás um profissional que só quer nos ajudar. Então não deixe de procurar. Eu vou passar para vocês um site que é da doutora Flávia, www.flaviafairbanks. O sobrenome da doutora Flávia é assim, é lindo, mas é um pouquinho difícil, então eu vou soletrar para vocês. Fair B de bola, ANKS, Flávia Fairbanks, tudo junto.com.br. Muito obrigada. Carol, um beijo adorei e até a próxima. Até, obrigada. Viu?